Galera, hoje a gente vai falar sobre cadeia posterior, ok? Então, por que é tão importante a mobilidade, né, de cadeia posterior e também a gente falar um pouquinho sobre os testes, né, que que a gente pode fazer com o nosso aluno, até porque para a gente ter certeza que esse aluno tem um problema de mobilidade, né, tem uma escassez de mobilidade ou ausência de mobilidade, a gente precisa aplicar alguns testes, né? A gente tem que parar de pensar sempre no achômetro. Ah, acho que é porque ele tem tornozelo encurtado. Ah, a gente tem que tentar identificar realmente onde é o déficit de mobilidade dele, para aí sim a gente fazer as mobilidades mais certas, né? Então, bom dia, Cláudia. Então, a gente precisa ir melhorando nesse sentido aí de aplicar alguns testes. Então, hoje eu vou até pedir ajuda do Léo, né, que ele me ajuda aqui. Vocês vivem escutando eu falar bom dia, Budi. Eu perguntando para ele do áudio, né? Hoje ele vai me ajudar também para fazer os testes de mobilidade. Então, nesses testes a gente já consegue identificar algumas coisas. O teste que eu vou aplicar hoje faz parte de um protocolo que é o FMS. Né? Eu não vou usar a placa que eles usam aqui, né, para medir, mas até porque para quem não tem a placa, que, né, não é todo mundo, conseguir adequar com coisas que vocês tenham na academia ou no box de vocês, beleza? Então, eu peço a colaboração de vocês, tipo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser que eu refaça algum movimento, alguma coisa, né, vai me perguntando aí, vai falando para mim, que aí aos poucos eu vou tirando as dúvidas de vocês. É importante a interação de vocês enquanto a gente vai fazendo a aula, beleza? Então, primeiro, né, a importância da cadeia posterior, óbvio para todos os estímulos, né, para a vida da pessoa mesmo, porque conforme a pessoa vai acabando o posterior encurtado, ele vai acabar tendo algumas lesões nas costas, por exemplo, na lombar. Ele vai encurtando de uma tal maneira que ele vai perdendo, o corpo vai perdendo a função realmente, né? Então, você vê que às vezes é erro postural. É muito engraçado que quando a gente vai treinando esse olhar, e é importante treinando esse olhar, às vezes a gente começa a analisar isso de pessoas que estão na rua, né? Às vezes eu olho alguma pessoa que está andando na rua e eu vejo que a pessoa está com uma postura, né? Ou, né, com o quadril lá para dentro, ou ao contrário. Então, às vezes o equilíbrio da pessoa tá projetado para frente ou projetado lá para trás, e isso, né, a gente consegue identificar exatamente porque vai tendo um olhar tão clínico de olhar os nossos alunos e fazer a correção postural dos alunos que a gente começa a analisar isso no dia a dia das pessoas. Mas, óbvio, trazendo isso para a nossa área, né, para a atividade física, é muito importante a mobilidade de posterior, né, mesmo porque se ele tem o posterior encurtado, ele vai ter uma limitação de movimentos muito grande. Então, óbvio, é o que eu falo sempre, tem alunos meus que falam, mas eu faço mobilidade e não melhoro. Então, mas tem que ver que assim, né, as coisas não acontecem como nada, né, na nossa área é da noite para o dia. Tipo, vou emagrecer, eu quero emagrecer da noite para o dia. Não é assim, não é que é uma coisa do outro mundo, é simples. Mas tem que ser feito, a palavra, na verdade, é consistência, né? Se a gente não tem consistência, né, não vai adiantar, a gente vai ficar rodando em círculos e não vai sair do lugar. Então, é muito importante a gente passar isso para os nossos alunos, a importância deles continuarem trabalhando a mobilidade. Então, por exemplo, o Léo hoje que vai me ajudar a fazer as mobilidades, ele é mais alto. Então, normalmente, pessoas mais altas têm, né, um grande percentual delas tem encurtamento de cadeia posterior. Então, é bem importante a gente, né, fazer isso, porque a cadeia posterior ela envolve vários músculos que eles iniciam lá na panturrilha, né, aí trícepsural, né, passando pela coxa e aí terminando com os glúteos e lombares. Então, é importante que a gente mensure cada um deles e vá passando, né, a mobilidade, por exemplo.
Ah, mobilidade de cadeia posterior. Não necessariamente a pessoa tem o posterior, né, a cadeia posterior inteira encurtada. Só que às vezes ele vai querer compensar. Então, ele tem mobilidade de tornozelo, de panturrilha. Então ele vai querer compensar um porque ele não tem mobilidade, por exemplo, de glúteo médio. Tá? Então, por isso que é importante a gente identificar exatamente qual é, né, essa mobilidade aí que a gente precisa conquistar do nosso aluno. Bom dia, Glauco, Bru. Isso aí. Então, como eu já falei, esses testes são testes lá do FMS, que ele tem um protocolo de várias mobilidades. Eu peguei aqui só as mobilidades que afetam mais no posterior, na cadeia posterior, tá? Tem outros testes, se vocês pesquisarem aí na internet, tem bastante teste fora esses daqui, lá só desse protocolo do FMS, tá? Que aí, não sei se vocês já escutaram falar deles, eles uma quantidade de testes para tudo, para ombro, até o que eu passei de ombro nas últimas aulas aí é um dos protocolos deles também. Mas eles têm esse protocolo e aí eles têm uma numeração para classificar cada aluno. Então, só passando por cima, eu não vou entrar muito nessa metodologia, mas só para vocês entenderem o que seria. Então, tem a pontuação de 3, tem a pontuação de 1 e tem a pontuação de 0. Então, a pontuação de 3 é se o nosso aluno conseguiu fazer de maneira perfeita aquele movimento. Então, não teve compensação, né? Ele não desequilibrou, não teve uma compensação para o outro lado, por exemplo, tá? Ou dos joelhos, que vocês vão entender daqui a pouquinho como que vai funcionar. Então, se ele conseguiu fazer perfeito o teste, ele vai ter uma pontuação de 3 em cada um deles. Se ele conseguiu fazer, mas teve um leve desvio, né, ele compensou de alguma forma, aquilo que eu já falei, às vezes ele é encurtado de um lado, ele compensa para o outro, ele vai ter a pontuação de 1. E se ele tem dor para fazer aquele movimento, significa que ele já perdeu um pouco da funcionalidade daquele movimento. Então, ele vai ter uma pontuação de 0, ok? Então, 3, 1 e 0. Eu já vou mostrar para vocês, eu vou passar 3 dessas mobilidades, e aí eu vou mostrar para vocês o que seria uma pontuação 3, o que seria uma pontuação 1 ou uma pontuação 0 aí, que é no caso da pessoa sentir dor. Beleza? Então, primeiro, vou fazer comigo aqui, depois eu já chamo o Léo, tá? O primeiro teste é o teste de overhead. Então, o legal do overhead é que a gente consegue identificar não só, né, o encurtamento de posterior, como também de ombros. Mas aqui a gente vai analisar um pouquinho mais, óbvio, sem perder, né, a importância lá do ombro, mas a gente vai visualizar um pouquinho mais a parte posterior. Beleza? Então, esse teste é um PVC, né, um cabo de vassoura. A pessoa vai encostar o PVC, o aluno vai encostar o PVC lá na cabeça e vai segurar 90 graus. Ó. Meu braço ele tem que estar 90 graus, certo? Então, com o braço em 90 graus, eu vou colocar o PVC acima da minha cabeça com o cotovelo estendido. Então, de lado, ele vai ficar acima da minha cabeça. Beleza? Aí, a posição dos pés. A posição dos pés é na mesma distância dos meus ombros. Então, quando termina... Deixa eu comer um pouquinho mais para trás, vocês não vão conseguir ver. Quando termina meu ombro, começa meu pé. Isso dos dois lados. Ok? Então, dá para medir também com o PVCzinho aí. Eu acho que se eu pudesse escolher um instrumento para um coach, né, de crossfit, para um profissional de educação física, esse é um PVC. Com eles a gente consegue ajudar o nosso aluno de várias formas. Beleza. E aí eu vou pedir para ele agachar, certo? Então, na hora que ele for agachar, a gente já vai conseguir identificar, né, se ele está tirando o calcanhar do chão ou se ele está projetando o tronco para frente para agachar. Primeiro ele vai demonstrar de frente e depois ele vai demonstrar de lado. E aí, o que eu falei para vocês da colaboração aí. Eu quero que vocês falem para mim qual pontuação vocês dariam, tá bom? Então, eu vou mostrar também se precisar adaptar, tá? Mas aí eu mostro depois, se eu ver que ele vai precisar de adaptação, eu coloco.
A pontuação é 3, 1 ou 0, tá? Então já fica ligeiro, eu vou falar para ele fazer de frente e depois fazer de lado, e aí eu quero que vocês falem que pontuação que vocês iriam dar para ele. Léo, pega para mim as anelhinhas ali de 1 quilinho também, e aí já vem para cá. Vamos ver se vocês estão com o olhar clínico aí. Bom dia, Matheus, bom dia, Rafa. Pode ser esse pequenininho mesmo, só 2, só 2. Isso, só 2. A menor de todas, né? Tipo, você tem certeza que isso vai me ajudar? Beleza, pode vir já. Então, a gente vai fazer o seguinte. Acho que dá dando pra ver a gente aqui. Como eu falei, o Léo vai colocar o PVC na cabeça, 90 graus, vai colocar o braço acima. Só que antes disso ele vai medir a perna. Então, final do ombro, começo da perna, do pé, final do ombro, começo do pé. Beleza? Então, aí, final do ombro, começo do pé. Beleza? Beleza. 90, coloca lá na cabeça, 90 graus, beleza? Tá 90. E aí, estende acima da cabeça e começa a agachar. Isso. Beleza, mais uma vez. Beleza? A última. Ok. Vira de lado. Isso. Agachou. Isso, volta. Agacha. Volta. Agacha. Volta. Beleza. Então, pode descansar? Então, enquanto ele, antes de vocês colocarem a pontuação aí, eu quero falar o que seria o 3, nesse movimento, o que seria o 1 e o que seria o 0. O 3 é se ele conseguiu fazer sem, perder a postura em nenhum momento. O 1 é se ele, por algum acaso, deixou o joelho entrar ou o tronco ir para frente. Tá? Então, se o joelho dele entrou, ou o tronco foi para frente. Ou também, no caso, pode ver, por que eu falei para ele fazer 3 vezes? Porque é bem provável, no primeiro o corpo está desacostumado, ele não sabe realmente para onde equilibrar o movimento. Então ele faz o primeiro foi muito difícil, viu que ele fez o primeiro e sentiu muita dificuldade? É isso, então fala para ele fazer uns 3 movimentos que aí o corpo vai se adaptando e aí vai ficando melhor o movimento. Se ele tivesse tirando o calcanhar do chão, ou começou a agachar aqui, ó, ele já não estivesse conseguindo agachar mais sem tirar o calcanhar, eu colocaria uma anelhinha de 1 quilo, 2 quilos no calcanhar dele. Então, pode parecer que não ia ajudar nada, mas ia. Tá? Então, coloco o calcanhar do aluno e aí ele ia agachar. E aí, automaticamente, ele já teria uma colocação 1, porque eu estou tendo que adaptar o movimento para ele. A ideia é eu não ter que adaptar. Beleza? Então, fala aí, galera, agora. Qual pontuação vocês dariam para os movimentos de overhead do Léo? Bom dia, N. Douglas. Bora aí, tô esperando. O Rô Santos falou 1. Bom dia, N. Fala aí. Só o Rô respondeu. Bora, galera. Responde aí. Quero ver como que tá o olhar clínico de vocês. Vê aí no YouTube se tem alguém. Bora que eu vou esperar aí. Bom dia, Má. Não tem? Vamos, eu quero 3 respostas pelo menos. O Rô falou 1. Bora, responde aí, Má. Bru também, responde, bora. Quero escutar aí. Então, só recapitulando, 3 é quando o movimento está perfeito, 1 é quando eu tive que fazer alguma adaptação,
ou quando, né, a pessoa perdeu, teve que compensar um movimento para conseguir fazer, ela até consegue fazer, só que ela tem que compensar. E 0 é se a pessoa sentisse dor a ponto de não conseguir fazer o movimento, tá? Então, no caso aí do Rô, que o Rô respondeu 1, significa que ele acha que teve algum desvio aí. Então, olhando, né, para o movimento do Léo em visão frontal e lateral, eu consegui também identificar que ele desviou um pouco o joelho para dentro. Então, ele não teve que jogar o tronco para frente, tá? Então, isso não foi um problema de mobilidade dele, né? Então, provavelmente, o encurtamento dele é muito mais na parte do tríceps sural e do glúteo, tá? Então, ele não teve da parte de lombar lá que é querer inclinar o tronco para frente. Agora, para um olhar bem clínico desse movimento, seria: o PVC tem que estar paralelo ao solo, tá? Então, vai anotando aí os pontinhos que tem que estar nesse movimento. O PVC paralelo ao solo, certo? Então, não pode, né, tá distante, lá tá desigual. E também, né, aquilo lá, o joelho virado para frente, calcanhar apoiado no chão, tronco reto e sem querer jogar o PVC lá para trás também. Beleza? Então, esse seria... agora o povo respondeu, né? Esperou eu falar para responder. Beleza, galera. Segundo movimento agora. O segundo movimento é o movimento de afundo. Então, esse movimento de afundo, eu também vou usar o PVC. E aqui a gente tem uma medida para fazer, que a gente pode fazer com uma fita métrica, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa medida. A medida é 2 dedos abaixo da patela do aluno até o chão. Então, vamos colocar aqui, ó. Pode vir aqui. Então, a patela dele está aqui, 2 dedinhos, então tem que estar nessa altura aqui, ó, certo? Beleza? Como que é esse movimento? A gente vai deixar o PVC lá no trapézio, certo? Então, mão mais fechadinha. E aí a gente vai passar por um obstáculo, encostar o calcanhar e voltar, certo? Aqui esse obstáculo que eu vou dar para ele, normalmente tem uma régua, tá? Então, esse protocolo, eles vendem uma régua também para vocês, que aí vocês conseguem mexer mais certinho. Mas como não é todo mundo que tem essa régua, e para a gente conseguir adequar para a nossa realidade dentro das academias e dentro dos boxes, a gente pode adequar. Pode ser um step, pode ser uma anilha, mas aí depende muito dessa medida. Aqui eu já fiz a medida antes do Léo e eu vi que é a mesma medida de uma anilha de 20, tá? Então, o que ele vai ter que fazer? Eu vou instruir o meu aluno a colocar o PVC no trapézio, ele vai ter que subir o joelho, encostar o calcanhar lá do outro lado, não precisa pisar, é só encostar o calcanhar e voltar. Beleza? Só isso para um lado. Então, a gente vai dar uma pontuação para o lado esquerdo e também para o lado direito. Lembrando sempre dele fazer 3 vezes e você ter uma visão, tanto frontal quanto lateral. Beleza? Pontuação 3 é que se ele conseguir fazer aqui, perfeito, o PVC está sempre paralelo ao solo, não deixar cair. Então, encostar o calcanhar e voltar sem desequilibrar e sem compensar. Lá em cima e pelo pé. Vocês vão perceber que tem gente, tem aluno que ele vai querer fazer isso daqui, ó. Porque ele não tem essa mobilidade aqui. Tá? Então, ele vai querer desviar o pé para dentro ou para fora. Ele tem que vir com o pé reto, assim como o joelho também. O pé embaixo do joelho. Beleza? Então, boa sorte. Deixa eu deixar aqui, que aí você consegue ver. Pode pôr isso. Então, visão frontal primeiro aí para vocês. Sobe o joelho. Encosta. E volta. Beleza. De novo. Encosta e sobe. Beleza? De novo, último.
Beleza. Outra perna agora. Beleza, 1, 2, 3. Muito bom. E agora eu vou fazer a visão de lado para vocês verem aí também. Pode ir? Agora. 2, 3. Já vai colocando a pontuação aí, bora. Vai pensando. Muito bom, pode descansar. Beleza. Então, eu consegui fazer o teste com ele aqui com a anilha, porque eu já tinha medido a anilha e tinha a mesma distância que eu já tinha falado lá. 2 dedos para baixo da patela dele, até o chão é a medida que ele vai ter a barreira. A barreira tem que ser daquela medida, beleza? Então, aí ele vai conseguir passar. Então, pontuação 3. Pontuação 3 é se ele não inclinou o tronco, né? Então, o PVC não ficou desigual, ele ficou sempre paralelo ao solo, na hora que estava indo e na hora que estava voltando. Se ele não jogou o tronco para frente, na visão lateral, e se o joelho dele sempre estava reto quando ele estava passando e quando ele estava voltando, tá? Óbvio que aqui tem 2 pontuações, né? Então, se às vezes para a perna esquerda ele conseguiu manter um 3 e às vezes para a perna direita não. Então, tenta ver aí qual que foi a pontuação que ele alcançou, tá? Então, por exemplo, e aí ela? Beleza, então, o Léo sentiu alguma dor para fazer esse movimento a ponto de não conseguir fazer? Não, às vezes, óbvio, um desconforto, né, de equilíbrio, mas isso não é uma dor, porque assim, tem gente, por exemplo, eu vou citar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele tem prótese total no joelho, então, o que acontece? Ele perdeu a função de fazer a flexão. Então, o joelho dele não flexiona mais do que 45 graus. Então, óbvio, ele não vai conseguir fazer esse movimento, porque ele precisa de uma flexão de pelo menos 90 graus aqui, certo? Então, ele não conseguiria fazer, e se ele conseguisse fazer, ia ser com dor. Então, óbvio que já seria um 0. Então, é isso que a gente tem que pensar aí na hora que a gente estiver fazendo. Então, foi 1 com a perna esquerda e 3 com a perna direita, o Rô falou. Boa. Rô não, a Rô falou. Isso, e a Má está falando que é 3 à direita e 1 à esquerda. Foi ao contrário da... É isso aí, 3 e 1. Vê aí, galera, vai, mais um minutinho para mais alguém responder aí. A Rô e a Má já responderam. Então, é exatamente isso. A gente tem que pensar aí na funcionalidade do corpo do nosso aluno, quais deles que são os melhores... beleza, para o lado esquerdo, então significa, segundo o que as meninas estão falando, o lado esquerdo ele teve uma pontuação de 1. Então, ele, na hora que passou a perna esquerda, ele teve algum desvio da barra, ou do tronco, ou do joelho. Então, ele compensou para o lado direito. Percebe o quanto isso é importante? Significa que, por exemplo, todas as vezes que ele for fazer um lunge, por exemplo, né, um afundo lá, né, um avanço ou um afundo, ele vai cometer esse desvio. E aí pode ser que não agora, não daqui 2 anos, mas pode ser que daqui 10 anos, se a gente não conseguir controlar essa falta de mobilidade, né, essa compensação para o lado direito, provavelmente daqui a alguns anos ele vai começar a ter dor no quadril, né, ou realmente escoliose aumentar. Ele já tem uma escoliose, né? Isso também, algumas aulas para frente eu também vou falar sobre essa parte de escoliose, como a gente medir e como a gente tentar adequar aí para os nossos alunos. Tá? Então, é exatamente isso que as meninas falaram, tá certo? Do lado esquerdo ele teve um pequeno desequilíbrio, né, muscular aí, até por conta da escoliose dele. Né? Então, ficou a escoliose dele para o lado direito
Então, tudo que ele vai precisar colocar o peso para o outro lado, realmente vai ter um pouco mais de dificuldade, beleza? E agora o terceiro e último. O terceiro e último de novo com o nosso PVC aí. Agora a gente vai fazer uma medida no nosso aluno da crista ilíaca até o joelho, tá? Então a gente vai medir e aí a gente vai fazer uma marca na metade dessa medida. Então assim, vai ficar metade para baixo e metade para cima. Não precisa ser tipo, perfeitamente, tá? Mas tenta ser o mais certinho possível. Então, vamos supor, eu medi lá, né? Aqui eu vou usar uma fita métrica, uma fita adesiva, né? Para conseguir fazer a medida lá no chão. E aí, o que acontece? Eu vou fazer uma medidinha bem leve, assim, nessa metade da coxa dele. Então, seria, se ele conseguir passar a medida de baixo da linha do PVC, ele vai ter uma pontuação 3. Se ele conseguir só até a medida do meio, ele vai ter uma pontuação 1, ou se ele não conseguir fazer por dor, ele vai ter uma pontuação 0. Ok? Então, essa é deitada no chão, e aí eu vou colocar o PVC nessa segunda medida, tá? Não lá do quadril, na do meio da coxa. Então, primeiro, vem cá lá. Vamos medir aí. Pode. Então, a gente vai pegar a crista ilíaca lá em cima e até a linha do joelho. Beleza? Essa é a medida completa. E a gente vai fazer metade dessa medida. Então, mais ou menos aqui. Então, vou marcar aqui nessa medida. Beleza? E lá do outro lado também, porque esse lado a gente tem que... Esse daqui a gente também tem os dois lados para medir. Beleza? Aqui. Aqui eu tô fazendo mais ou menos, tá, galera? Só pra gente não perder muito tempo. Mas lá com seus alunos você mede realmente, dá pra medir com uma fita métrica e tirar a média lá. Beleza? Então ele vai deitar. Deixa eu tirar daqui. O Léo é comprido, então haja câmera para conseguir ver tudo ele. Beleza. Então, eu vou colocar a medida aqui. E aí eu vou falar para o meu aluno, tá vendo? A medida é no meio, não lá no joelho e nem lá no quadril. É no meio, naquela medida do meio. E aí um pé ele vai deixar no chão e o outro ele vai subir. Não é para fazer com impulso, é para ele ir controlando com a perna estendida e com o pé em flex, tá? Então não é pontinha do pé, é flex. E aí ele vai subir até onde ele conseguir. Pode ir. Beleza? Volta. De novo. Volta. Mais um. Beleza. Para o outro lado. Vou continuar com o PVC aqui para vocês conseguirem visualizar. Isso. Dois. Mais um só. Beleza. Muito bom. Pode tirar. Beleza. Então a gente tem que ver aí a pontuação que foi dele. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ok? Então, eu quero que vocês tentem visualizar aí o que foi. Lembrando, se ele tivesse com dor para fazer o movimento a ponto de não conseguir fazer, já seria 0. Beleza? Se ele tivesse conseguindo passar a perna completa para o outro lado do PVC, seria 3. E se ele não conseguiu passar, né, ou só até a linha, a metade da linha, seria 1. Beleza? Então, tem que ver qual é a medida. E também vai acontecer igual o anterior. Como a gente mensura os dois lados, bem provável que o lado direito ele tenha um pouquinho mais de mobilidade e um pouquinho menos do lado esquerdo. Ou não, tá? Às vezes de posterior não, ele só tem, por exemplo, de glúteo médio esse desequilíbrio. Então é isso que a gente tem que conseguir
Aqui, por exemplo, essa mobilidade é realmente com a parte posterior do posterior de coxa. Então, isso daqui vai desenvolver o movimento dele. Agora, o outro envolvia um pouquinho mais de glúteo médio. O outro do overhead, um pouquinho mais. Tá? Então, tem esses 3, né, que a gente pode fazer. E tem mais um movimento que eu vou passar aí que é importante também, que também não deixa de ser um lunge, como ele teve aquela dificuldade no afundo, aquele desequilíbrio no afundo, aqui também vai ficar ainda mais acentuado esse desequilíbrio muscular aí, beleza? Então, só para vocês, né, vocês não colocaram ali, mas só para vocês verem, a nota seria uma nota 1, porque ele não conseguiu passar o calcanhar da linha lá do PVC, certo? Então, mas beleza, ele tem uma pontuação 1 dos 2 lados, ok? Ah, dá para melhorar? Lógico que dá, o ideal é chegar no 3, certo? Então, a gente tem que continuar trabalhando a mobilidade posterior dele. Ok, então aquela mesma medida lá que a gente usou para o degrau, a gente vai fazer para ele fazer um afundo, tá? Então, a gente vai medir 2 dedos para baixo da patela dele até o chão. Então, 2 dedos da patela até o chão. Beleza. E aí a gente vai colar essa fita lá no chão. Aqui, tá dando para ver? Não, aqui. Certo? E agora é a hora do desafio. Ele vai ter que colocar o dedão dele em cima da anilha e o calcanhar, da anilha, ó, da linha, e o calcanhar lá no final da linha também. E aí ele vai ter que descer o joelho lá no chão e voltar. Descer o joelho lá no chão e voltar, tá bom? Então, pontuação 3, se ele não conseguir fazer. Assim como lá meu pai, ele tem uma limitação de flexão, então ele não vai conseguir fazer o movimento. Então, nem arrisca. Ele começou a descer, você viu que ele começou a fazer cara de dor? Beleza. É 0. Eu falei 10? É 0. Então, pontuação 0. Se ele conseguiu fazer e teve algum desvio do joelho, né, o joelho veio para dentro ou foi para fora, ou o tronco foi para frente, 1. E se ficar perfeito sem nenhum desvio, 3. Tá bom? Bora, vamos ver a visão lateral primeiro, para ver o tronco, tá? Na visão lateral a gente vai visualizar o tronco dele. Bem em cima da linha mesmo, né? Isso. Isso. Beleza. 2, mais 1. 3, perfeito. A outra perna. Já é difícil de equilibrar, né? 1, 2, 3. Perfeito. Vou pegar a mesma linha aqui só para vocês conseguirem visualizar de frente agora. Beleza? Então, dedão lá, calcanhar em cima da linha. Visualiza tanto o joelho que está lá atrás quanto da frente. 2, mais 1. 3, perfeito. 1, 2, mais 1. 3, perfeito. Então, o que vocês conseguiram visualizar aí na hora de fazer o movimento? Se teve algum desequilíbrio, se teve mais desequilíbrio com a perna direita ou com a perna esquerda, esse também a gente vai avaliar, perna esquerda e perna direita, beleza? Então, a gente tem que visualizar os 2 lados. Então, primeiro, o tronco dele na visão lateral. Vocês conseguiram perceber se o tronco dele inclinou para frente ou para trás? Na visão frontal, o joelho dele de trás encostou na linha? O joelho da frente
estava oscilando para um lado ou para o outro, tá? Calcanhar lá atrás, tudo. A gente tem que ver como se fosse uma linha só, tá? Então, aí provavelmente também às vezes vai ter um desequilíbrio maior do lado esquerdo que do lado direito, mas ele conseguiu fazer, então a gente já sabe que não é uma pontuação 0, beleza? Então, seria ou 3 ou 1. Assim como eu falei do primeiro, vocês perceberam que a primeira vez que ele foi fazer o primeiro, ele meio que deu uma desequilibrada. É natural. A gente não pode dar a nota por conta de um movimento. Por isso que é importante. E é legal, assim, eu estou repetindo aqui 3 vezes para vocês conseguirem visualizar. Mas, de repente, para o aluno de vocês, se você ainda não conseguiu visualizar tudo, nem que ele tenha que descansar um pouco e você faz mais repetições, não desiste porque você não conseguiu visualizar alguma coisa. Faça ele repetir até você conseguir visualizar tanto o tronco, quanto o joelho, quanto o pé. Às vezes a gente está focado muito numa coisa. E é natural, às vezes, a gente não ter prática ainda e acabar perdendo algum movimento, alguma coisinha ou outra, tá? Obrigada, Léo. Então, é importante essas mobilidades aí que a gente... Teve alguém aí no YouTube, Léo? Deixa eu ver aqui. Teve umas notas? Isso aí. Muito bom, galera. Gostando de ver. Então, óbvio, né? É importante a gente saber, nota 3 de ambos os lados, com apenas uns desequilíbrios, que é normal, exatamente isso. É muito bom, Iô. Isso aí. Então, percebe que isso que vocês estão vendo por uma câmera, que nem tá, vocês às vezes não estão nem tão de lado, mas vocês já conseguem visualizar isso. É importante a gente ir treinando o nosso olhar para a gente ir melhorando isso. Né, conforme a gente for fazendo, a gente já bateu, o aluno vai fazer uma vez, a gente já vai saber. Tá? Então, é importante a gente ir visualizando isso. E outra coisa, tá, beleza, então a gente já conseguiu identificar aí, né, nesses 4 testes que eu fiz com você, com o Léo, né, vocês avaliaram aí, quantos deles, né, eu tive um desequilíbrio, então ele teve uma nota 1 no overhead, né, ele teve uma nota 1 e uma 3 no de passagem, ele teve uma nota 1 no deitado e teve uma nota 3, né, das 2 pernas. Então a gente sabe que tem alguns desequilíbrios. Então é importante ele fazer principalmente mobilidades unilaterais, certo? Porque a gente já sabe que tem um desequilíbrio aí de mobilidade do lado esquerdo para o lado direito. Então, mobilidades unilaterais vão ajudar muito ele. Eu vou passar aqui algumas mobilidades que podem ajudar no geral, tá? Não só, né, as mobilidades unilaterais, mas também algumas outras mobilidades que podem auxiliar nas mobilidades de posterior, de cadeia posterior. Beleza? Vou passar cada uma delas bem rapidinho, só para vocês conseguirem visualizar, anota aí, dá o print se precisar. Ok? Então, hip floor. Hip floor é um que a gente vai flexionar a perna da frente e estender a perna lá de trás. Então, essa é uma mobilidade para glúteo médio, certo? Então, quanto mais esse pé estiver reto na linha do meu joelho, mais vai alongar meu glúteo médio. Quanto menos, tem gente que não consegue. Tudo bem. Só que é importante tirar o quadril do chão, ó. É para ficar assim, ó. O quadril tem que sair do chão. Certo? Então, a crista ilíaca aqui tem que estar retinha, não pode estar um para cima, um para baixo. Ok? Então, tem o hip floor, tem o hip box, né? Que aí a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não coloquei a caixa antes, que senão ia ocupar muito espaço. Então, tem o hip box. Nesse hip box, galera, a gente tem que estar com a perna em cima da caixa e com o joelho tentando aproximá-la do chão ou encostar. Tá bom? Então, tenta descer o máximo aí, seu aluno, o máximo que ele conseguir. Beleza? Isso, óbvio, para os dois lados também. Certo? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Bom dia, Juca.
Muito bom aí, galera. Então, fora isso, a gente tem também o hamstring box, que aí, óbvio, se meu aluno é bem encurtado, isso daqui eu vou ter que deixar a caixa mais baixa. Então, o importante é ele estar com o quadril reto, ele não pode estar compensando, ele tem que estar com o pé em cima da caixa com o quadril reto e tenta tocar lá o pé sem deixar o quadril desequilibrar. Ah, se meu aluno já tem mais mobilidade, pode ser na caixa mais alta. Então, ele vai colocar o pé lá, tá bem equilibrado lá o quadril, e aí desce para tentar pegar o pé. Beleza? Só que não adianta estar assim, ó. Tem que estar bem retinho. Beleza? Então, esse também é uma mobilidade mais para posterior. Beleza? Mas também um pouquinho para lombar. Hamstring simultâneo. Esse é aquele fechamento lá no chão, né? Então, lá no chão, joelhos bem estendidos. Tenta pegar lá no pé e aí vai tentando descer sem flexionar o joelho e vai tentando descer. Tá? Esse para as duas pernas ao mesmo tempo. Beleza? Depois a gente tem deixa eu ver. A caixa mais alta. Eita, nós. Calma aí. A caixa mais alta aumenta a dificuldade. Isso mesmo, Má. Quanto maior a caixa, mais difícil fica. Tanto para aquele hip box, né, que eu flexionei a perna, quanto... Não, tá bom a bateria. Quanto para o hamstring box, tá bom? Então, quanto maior a caixa, mais difícil fica mesmo. Isso aí. Beleza, agora a gente vai fazer que a gente vai fazer uma rotação. Então, a gente vai deitar com os braços abertos, vai subir uma perna... E aí vai inclinar a perna até tentar encostar o pé esquerdo na mão direita e vice-versa. Tá? Então, aqui, ó. Deita, traz a perna 90 graus e tenta tocar o pé lá na mão. Tá bom? Isso para os dois lados também. Principalmente para quem tem, né, que a grande maioria da população, acho que 80% da população tem escoliose. Então, esses exercícios de rotação vão ajudar bastante, beleza? Próximo. Esse é para lombar, tá? Então, a gente vai fazer como se fosse o skin the cat lá, mas esse é para alongar, então pode relaxar um pouco mais. Tem gente que vai conseguir encostar a pontinha do pé com o joelho estendido. Ah, se assim já não estiver forçando tanto, flexiona um pouquinho a perna e tenta encostar o joelho no chão. Tá? Então, funciona como se fosse um caracol lá. Deita e tenta encostar o pé lá atrás. Conseguiu? Tenta encostar o joelho. Ok? Então, isso vai, né, dar uma mobilidade maior aí de lombar e também posterior, ok? Bridge lateral, unilateral. Então, a gente vai deixar como se fosse uma posição de pike push-up, quadril lá alto. A gente vai para uma prancha lá na frente e depois toca o pé lá com a mão sem flexionar o joelho. E de preferência com o calcanhar no solo. Tá? Então, tentar. A gente vai conseguir alongar a cadeia posterior inteira. Então, a gente vai conseguir alongar desde lá do tríceps sural até posterior de coxa, glúteo e lombar. Esse é uma mobilidade muito boa, tá bom? E também é dinâmico, então vai melhorando conforme vai fazendo as repetições. Beleza? O espacate, vamos dizer assim. Então, esse espacate, óbvio, para quem tem bastante mobilidade, vai conseguir descer bastante. Para a maioria dos nossos alunos, perna da frente estendida, perna de trás flexionada, o pé lá de trás fica alinhado com o joelho e a palma da mão fica lá na frente.
vai alongar bastante o posterior do seu aluno. Ah, tá super tranquilo para o seu aluno, não está sentindo muito alongar demais. Então, pode deixar esse pé ir mais para frente e a mão acompanha, a mão sempre do lado do joelho. Ah, seu aluno conseguiu, desce mais. Tá, mas isso, óbvio que o que eu fiz aqui por último é 1%, menos de 1% dos seus alunos que vão conseguir. Mas é importante ir alongando esse posterior, aí glúteo médio também. Ok? E, né, a gente tem que pensar aí numa outra coisa. Então, os estáticos, galera, eles têm que ser feitos assim pós-treino. Não é que tem que ser, é a melhor forma deles serem feitos. Por quê? Imagina, tá 5 graus lá fora. Não é o caso hoje, graças a Deus. Então, tá 5 graus lá fora. Então, a musculatura do seu aluno está toda rígida. O ideal é que antes do treino ele faça mobilidades dinâmicas, certo? Para ir aquecendo e alongando ao mesmo tempo. E depois, aí ele fazer as mobilidades mais estáticas. Tá? Isso não é uma regra, mas é uma coisa até para vocês falarem para os alunos de vocês. Às vezes vocês veem os alunos de vocês treinando antes, né, assim, de começar o treino, vê lá eles fazendo alguma mobilidadezinha. Só que aí o que acontece? Às vezes ele está fazendo uma coisa que ele não vai conseguir melhorar muito, mesmo porque se ele fizer mobilidade estática logo no começo, ele vai estar tão travado que não vai ajudar muito, certo? Então, mobilidades dinâmicas primeiro é o mais ideal nesse caso, tá bom? Então, galera, deixa eu ver aqui, Diego, Tassiano, a gente vai se ver mais tarde na aula do Zoom, hein? Juninho, Leandro Mozão, Leandro vulgo Mozão. Então, galera, é isso. Eu acho que a grande maioria, né, tem muita gente aí que acompanha aqui de longe, mas para quem é daqui de São Paulo, eu acho que a maioria dos boxes vão reabrir hoje e com isso também ajuda muito a nossa rotina e voltando ao novo normal, né? Então, a gente passar essas coisas de mobilidade, principalmente para os nossos alunos que estavam sem treinar em casa ou que estavam treinando em casa, mas não estavam com uma supervisão, né? Às vezes a gente não conseguia supervisionar os treinos deles. Então, é importante a gente começar, né, principalmente ganhando uma mobilidade, voltando, né, a musculatura a entender o que está acontecendo agora, né? Então, essas partes de mobilidade vão ajudar bastante nesse novo início aí do retorno das atividades. Beleza, galera? Tem alguma dúvida? Alguma perguntinha aí? Mais alguma mobilidade que vocês gostariam de ver? Tirar dúvida de algum dos testes? Ficar mais um minutinho aí para vocês me falarem se tem alguma dúvida. Que aí a gente encerra por hoje. Deixa eu ver. E Lu mandou. Aqui em Recife voltará dia 20/7. Mobilidade de ombro? Mobilidade de ombro eu falei na sexta. Mobilidade acho que eu falei na sexta. Bom, de qualquer forma, tem a live gravada lá no YouTube. Então é só ir lá no YouTube, digitar Gymnastics. Isso para o Juninho, tá? Que o Juninho está perguntando. Digita lá Gymnastics que já está disponível lá, tá? Então aí ela já está até editadinha. Tem uma aula completa falando sobre mobilidade de ombro, tanto o teste quanto também o... Não tá? Tá. O Léo vai mandar o link, tá? Se não tiver lá no YouTube, ele vai mandar o link que aí você consegue acessar, tá, Juninho? Deixa eu ver o Will aqui. Super top as dicas, Nath, pena que eu só peguei o final. Mas deu para acompanhar. Isso aí, galera. Uma coisa que pode ajudar vocês também, às vezes, não perder o tempo, eu sempre coloco uma caixinha lá, né, nos meus stories, para avisar vocês quando começa a live.
Mas também, um jeito de vocês acabarem não perdendo isso é deixar algum alarme, né, no celular, ou até mesmo começar a seguir lá no YouTube também, porque eles avisam, né? Tipo, tanto aqui quanto lá eles avisam. Então, para não perder. Tem que, tipo, ativar o sininho, que aí vocês, toda vez que eu soltar algum vídeo, alguma coisa, eles já comunicam vocês também. Mas, né, no caso do Ilô, que perdeu o comecinho também, não prometo para hoje, né, mas talvez amanhã já esteja lá disponível no YouTube também essa aula. E se quiser assistir o comecinho, se perdeu alguma coisa, dá para falar. Beleza? Amar, obrigado pelas dicas, Nath. Muito obrigado vocês também pela colaboração. É muito importante quando a aula flui muito melhor, né, quando vocês também fazem parte da aula, sabe? É bem legal quando vocês interagem. A gente acaba tirando mais proveito, né, dos movimentos e das coisas que eu estou passando aqui para vocês. Beleza? Pensa que é como se fosse a nossa aula do dia a dia mesmo, né? Quando a turma tá lá conversando, engajando com a gente, é muito mais legal do que só a gente ficar lá falando na frente. Beleza, galera? Muito obrigada. Obrigada também, Rô, que falou que adorou as dicas. E é isso aí, a gente se vê, ou para quem tá aí já está fazendo o curso, né? E a gente tem hoje a nossa primeira aula no Zoom, né? É uma aula que é exclusiva para alunos, que a gente tira dúvida, a gente debate sobre alguns assuntos. E aí hoje é a nossa primeira aula, né? E vai ser às 14h. Então, para quem tá assistindo aí a live e vai assistir o Zoom mais tarde, até daqui a pouco. Se não, até sexta-feira a gente se vê aí de novo, galera. Não esquece de ativar o sininho aí para receber as notificações. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigada.